Bem, a gente está de volta com o programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. E para você que está chegando agora, mais uma vez, muito bem-vindo. Nosso programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil é distribuído para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, para Nova Lima, para Sabará, para Juiz de Fora, para Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das cidades que estão se agrupando aí a essa distribuição da Claro Net. A você que acompanha o programa pelo YouTube, meu muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Hoje a gente está tendo o privilégio de receber aqui no Conexão Empresarial o vereador Gabriel Azevedo, presidente atual da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a entidade, a instituição que agrupa os representantes da nossa cidade, os representantes da capital mineira, que respondem por acompanhar, por fiscalizar, por propor caminhos para a nossa cidade. A gente falou muito sobre a sua formação como pessoa, como cidadão, como ser humano, e agora eu queria falar um pouquinho sobre Belo Horizonte. Tá. E aí, como o nome diz, programa Conexão Empresarial. Eu queria que a gente colocasse alguns pontos que são chaves nesse momento que a gente tem para Belo Horizonte e a sua gestão como presidente da Câmara nesses próximos 2 anos. Eu queria aproveitar os eixos que você coloca como pilar para a gente realmente entender no detalhe o que a gente pode esperar para cada uma dessas áreas aqui. Posso? Claro. Esses são os meus como vereador. Como presidente, eu conversei com os meus 40 colegas e aí já não é mais o meu. Aí é o da Câmara. Perfeito. Então, como presidente da Câmara, são 3. Teto, trabalho e transporte. Esses são os eixos. E para falar com a conexão empresarial, as pessoas precisam morar e, portanto, nós precisamos resolver a questão das pessoas em situação de rua, pessoas que vivem em área de risco e pessoas que não têm casa. Segundo, elas precisam trabalhar e, portanto, elas precisam de um ambiente de negócios livre, desburocratizado, em que o empreendedor possa gerar renda e emprego. E se elas moram e trabalham, elas têm que ir de um lugar para o outro. E, portanto, o trânsito tem que ser destravado. Primeira ponta. Na minha primeira semana de presidente, eu devo ter recebido pelo menos 20 pessoas do mercado imobiliário e do setor da construção civil. Nós tivemos aqui nessa cidade uma secretária de política urbana, Maria Caldas, que deixou um legado terrível. O plano diretor que foi aprovado, ele fez com que Nova Lima abrisse um grande sorriso. Porque na hora que você vai projetar uma cidade, você tem que lembrar que no caso de Belo Horizonte, ela está numa região metropolitana. Se aqui a burocracia é total, construção civil sai. Aí sai moradia, sai emprego e a mobilidade vira um caos. Porque as pessoas continuam vindo Belo Horizonte, por enquanto. Se você não cuida, o eixo de desenvolvimento muda. Então, nesse primeiro ponto, Gustavo, teto, eu já fiz um apanhado de demandas e as pessoas ficaram um pouco surpresas com o ritmo. Isso já virou 9 projetos de leis, 17 projetos de resolução, alguns decretos legislativos e está pronto. Olha só, você falou aí, teto, trabalho e mobilidade, transporte. Vamos focar então nessa parte do teto. No meu entender e no entender de qualquer ser humano que more aqui na civilização atual, construção civil é um dos mercados, uma das áreas que mais geram emprego, que mais geram desenvolvimento econômico. Então, conta um pouquinho como é que isso vai ser, como é que isso vai se dar. Você falou de morador de rua, você falou de gente que não tem condição, o que isso vai se dar? Mas eu também queria falar também sobre o mercado imobiliário, que antes você tinha um percentual de 1 para 5, de 1 para 4, e agora você mudou de 1 para 1. Meu voto foi contrário, inclusive. O que custava para você empreender em Belo Horizonte se multiplicou por praticamente 4, 5 vezes mais. Isso vai realmente dificultar, fechar o mercado aqui. E eu queria então que você falasse sobre o que pode se esperar desses ambientes aí. Morador de rua, mercado econômico e mercado imobiliário, vamos falar com um valor agregado maior. Não é porque eu moro lá, mas o coração de uma cidade é o centro. E o centro de Belo Horizonte tem uma avenida como Afonso Pena, em que há espaços que são estacionamento. Isso não existe numa grande cidade. Se é a principal via
Ali o terreno ele é disputadíssimo, os prédios são ocupadíssimos. E o que acontece com o centro de Belo Horizonte? A legislação atual, aí o formato com que o centro se dá, expulsa as pessoas de lá e não faz com que a construção civil esteja lá. Vou dar alguns exemplos. Tem um lote, pensa num lote na Avenida Afonso Pena. Hoje, com as regras atuais, você não pode construir no lote inteiro, você tem que ter o recuo. Então, está ali a calçada, todos os prédios estão construídos na linha da calçada, você vai construir, você tem que botar para trás, dos lados. Onde já se viu isso? Nova York, então, a gente tem que dar aula lá? Paris, Londres, ninguém sabe, a gente é que sabe tudo? Não, no centro você constrói no lote inteiro. Então, isso vai mudar agora com uma nova legislação. Você precisa construir no lote inteiro. Primeiro ponto. Isso, você vai ver, vai aquecer o mercado no centro. Porque às vezes você tem um lote, por exemplo, de 45 graus, que é o desenho da planta original, se você faz o recuo, ele vira uma ponta de flecha e aquilo dali não fica viável economicamente. Segundo, retrofit. Estava lendo agora o relatório da Prefeitura de Nova York 2023 sobre o retrofit na cidade. Nós vamos facilitar muito o fato de alguém que tem o Otton Palace ou um edifício que está completamente vazio na cidade e transformar ele em moradia. Mas não só os vazios. Hoje, a demanda por gente que quer morar em escritório do centro é gigante. Você tem que pegar prédios, considerando a pandemia que mudou a lógica de trabalho, e você tem um conjunto de salas completamente vazia no centro da cidade, em moradia, porque as pessoas precisam morar no centro. A partir do momento que você mora no centro, você já está resolvendo outro problema que é o transporte. Ou seja, ela não tem que sair lá do Buritis para vir para o centro. Por acaso você está falando isso, o PCO deu uma entrevista na Rádio Itatiaia esses dias para o jornalista Fabiano Frade, falando sobre essa questão do hipercentro, e você havia, inclusive, provocado essa questão. Estou provocando no sentido em que muitas dessas legislações precisam partir da prefeitura, no sentido em que há um regramento de quem é o autor da lei. Tem muita coisa que o vereador não pode ser autor, tem que ser o prefeito, mas nós estamos trabalhando em conjunto para isso ser proposto e, de maneira acelerada, aprovado. Só com este impacto, e eu vou colocar um terceiro, que são projetos especiais. Tudo isso que você colocou aí, da outorga, do potencial construtivo, também desmotiva a pessoa a construir. Vamos pegar um ponto fundamental ali do centro, a Praça Rio Branco, Praça da Rodoviária. No começo da Afonso Pena, você tem verdadeiros lotes com pavimentos de 2 andares. Isso é uma vergonha. Ou seja, 98% da área de Belo Horizonte está construída. Para a gente crescer, é demolição e vamos embora para outro prédio. Imagine se você cria uma condição especial para quem vai construir ali, desde que ela participe da requalificação da Praça Rio Branco. Vamos renovar o movimento, o Monumento Equilíbrio e Liberdade, vamos cuidar da iluminação, porque aí você, inclusive, aumenta a participação do cidadão na gestão pública, no cuidado da cidade. E aí você dá a ele o potencial construtivo. E isso, 92 países, Nova York é craque. Recomendo para todo mundo que está nos escutando, setor construtivo, cidadão, conhecer, por exemplo, a história do High Line. Você tem ali uma espécie de viaduto, né, de uma via expressa, só que ferroviária, no miolo ali na parte de Nova York. Vai demolir, vai não sei o quê. E algumas pessoas, não, vamos fazer um parque. E é esse parque, que é o High Line, que sai ali do Hudson Yards, que é outro empreendimento que surge em cima de um estacionamento de trens, e vai até o ITRI Museum, muda completamente a lógica imobiliária dessa parte da cidade, criando ali valor agregado. Isso tudo é o que eu estou defendendo aqui. Porque na hora que você faz isso, as pessoas querem morar no centro, elas não acham espaço. Elas querem morar perto do trabalho, elas querem não precisar ter um carro. Então, isso é um pacote de hipercentro, e se eu continuar falando para você das medidas todas de aquecimento do mercado, a gente não para. Mas vou dar um exemplo típico. O que está acontecendo hoje em Nova Lima, né? Ou seja, você tem o maior prédio de Minas Gerais numa rotatória. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista de mobilidade, não faz o menor sentido do ponto de vista nenhum. E você está tendo ali uma construção avolumada que não pensa, por enquanto, na mobilidade. As pessoas ali passam a se engarrafar no estacionamento. E você tem o Barro Preto. O Barro Preto está circundado de metrô, tem os quarteirões de 120 por 120 ainda da planta original, vários galpões, e é um lugar pronto para virar simplesmente um conjunto de arranha-céus. Poxa, mas construir prédio dá trânsito. Não, se você planeja bem. Se você cria uma lógica em que a cidade funciona. Hong Kong e Tóquio são assim. O lugar onde tem uma estação de metrô pode subir. E aí você impulsiona
a construção civil de uma maneira planejada e adensando sim. As pessoas que querem espalhar a cidade, não é só casinha, querem uma cidade engarrafada. É o modelo de Las Vegas, é o modelo de Los Angeles, é o modelo de cidades americanas que tem aquele centro, o downtown, e um subúrbio gigantesco em que todo mundo vai de carro para o centro e volta. Em certa medida é o que acontece em Belo Horizonte. Você tem o espalhamento na direção da Antônio Carlos, Cristiano Machado para Venda Nova, e o espalhamento na direção da cidade industrial, Amazonas. Os principais gargalos, inclusive. Você tem que adensar sim, mas não é só adensar com comércio, adensar com residência, para as pessoas morarem próximo de onde elas trabalham. E aí sim, você vai criando outras centralidades. Vale do Jatobá, o Barreiro, é um potencial industrial que nós ainda temos na nossa cidade. E ali você pode criar uma nova lógica urbana. O Barreiro, aliás, é um bairro à espera de um empreendimento imobiliário. Porque não dá para a gente ficar só indo pular a cerca da Serra do Curral. Eu vou reforçar o que você falou. Você tem regiões em Belo Horizonte que são cidades enormes. Uhum. A gente entende Belo Horizonte como região centro-sul ou como as áreas mais visíveis, mas você tem aí Venda Nova, Barreiro, você tem a região da Pampulha inteira. Pampulha é um lugar para adensar mundo. E você consegue adensar Pampulha sem subir prédio, porque ali você tem uma questão do patrimônio, né? Agora, veja, olha o absurdo da Pampulha. A nossa orla, né, nós mineiros aqui não temos um litoral marítimo, deveria mas a ter nossa uma ocupação orla, muito mais qualificada. Não, a nossa orla é a Pampulha. Onde já se viu que a orla da Pampulha é só residência? Você tem que ter sim bar, restaurante. Aí vem algum ou outro morador, não, de jeito nenhum aqui não. Ô amigo, cidade, o bairro não é seu não. É da cidade. Tem uma expressão em inglês, né, que é o NIMBY, not in my backyard. Ele não quer as coisas, ele quer é tipo algumas áreas de São Paulo, não quer tudo casinha aqui. Olha, se você tem a Otacílio Negrão de Lima menos para o carro e mais para as pessoas, afinal, qual é o sentido de você ter uma via ali só, né, privilegiando quem está morando ali? Não, aumenta aquela calçada. Bar, restaurante, você faz uma grande rambla, né, imitando aí o modelo espanhol. Vamos pensar, não precisa ser toda do início, mas, por exemplo, da Casa do Baile à Casa de JK, que você tem ali Casa do Baile, a Praça Dalva Simão, você tem ainda o clube, o Yacht Clube, a Igrejinha da Pampulha e a Casa JK. O cassino vai estar do outro lado. Só aí você cria um circuito turístico. Você já recebeu muita gente em Belo Horizonte. Sabe quando você, meu amigo de Belo Horizonte, quando chega uma pessoa de fora, não quer ir na Pampulha. Putz, aí você chega lá na Pampulha, a Casa do Baile está fechada. Entendeu? Assim, o que é aqui? Não, é a Casa do Baile. Casa do Baile tem que ter um restaurante ali dentro. Sim. O JK pensou nela para isso. No entanto, tem que ter outros. E aí você tem que ir caminhando com uma série de opções para fazer ali um potencial turístico. Sabe? Agora nós vamos ter a CPI isso lá na Câmara, vai ajudar vai dar tempo de você articular e trabalhar também por essas movimentações? Eu falei no meu discurso que eu tenho pressa. Tem coisas que dependem da Câmara. Tem coisas que dependem da Prefeitura. O meu papel como presidente da Câmara para acelerar, eu farei. Mercado imobiliário, fundamental para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte. A gente pode esperar, então, algumas ações para poder minimizar as dificuldades que foram criadas? Em fevereiro, vocês vão ver um pacote começando a tramitar na Câmara Municipal para aquecer o mercado imobiliário da cidade. Esses dias eu vi uma pessoa muito tida como entendida do urbanismo brasileiro falando que este negócio de aumentar o número de unidades habitacionais não necessariamente vai criar mais possibilidade de moradia. Assim, então vamos criar menos. Quem sabe com menos unidades a gente tem mais. Mas não é assim. Eu acho que nós temos uma coisa aí que eu não respondi que eu acho importante. Mas e aí, as pessoas em situação de rua? Primeiro, quem são essas pessoas? 80% desempregados da construção civil. Aqueceu o mercado, tá a solução chegando. Tem emprego, já é uma coisa. Segundo, tem vários tipos de pessoa na rua em Belo Horizonte. Tem aquele que veio de fora e não consegue voltar. Você tem um trabalho para esse, para voltar. Às vezes ele quer voltar para a família dele, para o lar dele e tal. Você tem várias políticas para pessoas em situação de rua. Tem o cara que quer morar de fato e não vai sair. Isso está geralmente relacionado a uma questão que precisa, sim, de tratamento médico. Tem uma questão drogatícia. Ô, Gustavo, quantas pessoas a gente conhece que se não tem um remedinho também não fica lá tão bem? Sim. É a mesma coisa ali na rua. Você tem que ter um sistema de tratamento de saúde, um sistema social, tudo mais. Mas a maior parte, na hora que você cria a política correta, e tem 5 em Belo Horizonte, tem 2 que eu gosto.
Uma é a casa de passagem. Todo mundo acha que só tem abrigo, não. Tem a casa de passagem. É um espaço que dá 3, 4 horas, abre, tem um salão com um tantão de cadeirinha, pessoa em situação de rua chega lá, tem televisão, então ele espera dar 6 horas. 6 horas ele recebe uma toalha e um sabonete, vai tomar banho, e vai ter direito a uma refeição. E vai ter um quarto com 2 beliches, onde ele vai poder dormir, no dia seguinte ele vai ter um café da manhã e vai sair. Isso fica lotado. E isso as pessoas sequer percebem que existe. Na rua Timbiras, ali no Lourdes, tem uma casa de passagem. E as pessoas não sabem. Quantas pessoas são atendidas por essas casas de passagem por dia, mais ou menos? Depende da casa de passagem. Você tem nessa Belo específica... Milhares? Umas 1000. Entendi. Umas 1000. E tem todo esse atendimento que você acabou de falar? Sim. Só que aí nessa casa de passagem ele volta para a rua. Porque ele está numa fase de adaptação. Ele ainda tem ali a coisa que ele está fazendo na rua ou... ao longo do dia ele vai estar ali. Você tem o hotel social. São 3 unidades, salvo engano, muitas ali na Paraná, na Avenida Paraná, que eram hotéis que estavam abandonados. Okay. Tem vários hotéis abandonados no hipercentro, inclusive. Sim. Art Deco, antigos e tal. Ali não, a pessoa mora. Ela está passando por uma passagem da vida da rua para a vida em que ela vai constituir um emprego. Reinserção. É uma reinserção. E aí tem quarto com 4 pessoas e tudo mais. Todos esses estão lotados. Ou seja, a prefeitura precisa fazer mais. E acho que tem que fazer mais com a iniciativa privada. Porque está faltando a política. O que é política? Vamos sentar com a construção civil e vamos tentar resolver esse problema? Uma reforma no hotel abandonado, empregabilidade, ou seja, onde ficar, onde começar a trabalhar e depois uma unidade habitacional que ele compra. Sabe, isso não estou eu que estou inventando, não. Acontece em vários lugares do planeta. Onde dá certo, é assim que funciona. Poder público, sociedade civil organizada e mercado. E isso resolve. Casa de passagem e hotel social. Hotel social. São 2 ações que a Prefeitura de Belo Horizonte mantém, que já existem, funcionam muito bem, tem fluxo de gente procurando. Entupido, porque está tudo lotado. Qual que não funciona e fica vazio? O abrigo. Tem jeito de você ir num programa, tem jeito de você levar a gente uma vez para conhecer essas 2 atividades? 5. E tem uma que, por exemplo, não funciona, que é o abrigo. Qual que é o problema do abrigo? O abrigo é um grande galpão, com um tanto de beliche. Então são 3 atendimentos. Abrigo... Tem outro ainda, tem um especial para mulheres e tem também um especial para as pessoas que estão ali sofrendo com uma questão psíquica e tudo mais. Isso é legal de mostrar. São vários tipos que as pessoas pedem. Então o abrigo não funciona por quê? Você coloca muita gente no mesmo lugar e aí você tem ali dentro tipos de violência, furtos, pequenos furtos. A pessoa que tem um cachorrinho não pode levar o cachorrinho e isso é um modelo antigo. Você tem 3 aqui na cidade que eu acho que você tem que requalificar com outra coisa. A verdade é, tem solução, você precisa ampliar. E eu acho que com a conexão empresarial certa, com sociedade civil organizada e o mercado, aí, só de você destravar o mercado imobiliário e a construção civil, e você gerar postos de emprego, você está trazendo de volta essas pessoas. Eu vou fazer o seguinte, nós estamos aqui no programa Conexão Empresarial, nós temos mais cerca de 15 minutos. Eu falei só do teto. O que eu vou te pedir? Eu vou te pedir o seguinte, vamos supor que a gente vai pegar esses últimos 15 minutos que a gente tem e nós vamos transformar esses minutos em uma ação promocional para vender Belo Horizonte. Show. Vender Belo Horizonte no para mundo. Oportunidades no mundo. Financeiras, Sim. Oportunidades de negócio. Como é que você apresentaria Belo Horizonte e os seus principais potenciais? Show. Obviamente, considerando gastronomia como referência da Unesco, uma série de prestações de serviços que são únicos no Brasil, saúde, inovação, tecnologia. Nós temos uma série de setores que são absolutamente referenciais na sua excelência para o Brasil afora. Muito então legal. Você, Gabriel, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, advogado, já sabe as legislações, os direitos e deveres, jornalista e publicitário, vai promover essas ações. Então eu te entrego esses 15 minutos aí para você fazer realmente essa boa colocação de atrativos da nossa cidade de Belo Horizonte. Essa é uma das minhas frustrações, é chegar fora do Brasil em algum lugar e Brasil, Rio, não. São Paulo, não. Belo Horizonte.
Então, so it's the third one after Rio and São Paulo. Você começa a explicar o que é Belo Horizonte. Basicamente pra é dessa viaja, forma. Você desculpa, eu tenho mania de ficar descalço, tá aqui. Então, como é que eu vendo Belo Horizonte ou como é que eu penso? Primeira coisa, essa é uma cidade que precisa receber como se estivesse recebendo na cozinha. E isso nós temos. Pessoas. Não, pessoas. Não, tem não. De pessoas? Tem não. Não, a gente tem o potencial, a gente não faz. Isso aí. A gente não faz. Porque as pessoas têm que ter um motivo para vir, entendeu? Okay. Nós aqui temos uma gastronomia maravilhosa, mas as pessoas que vêm para cá vêm por causa de um parente, vêm para... Assim, eu não estou falando de turismo local, não. Estou pensando lá no cara que está lá na China, que a China tem um mercado de turismo maravilhoso, que derrama dinheiro no mundo inteiro. E a gente fala pouco com a China aqui no Brasil. Estamos pensando ainda nos turistas europeus e americanos só. Então, por que um chinês sai de Pequim e vem aqui? Então, a primeira coisa que eu acho que, eu inclusive já avancei, eu sou autor de uma lei de eventos. O setor de entretenimento em Belo Horizonte tinha uma trava de burocracia, assim, de entregar 80 formulários para fazer uma festa ou para fazer um festival. Nós reduzimos para uma lei da minha autoria. E para além disso, você sabia que se você quisesse fazer uma festa no Parque Municipal, cobrar ingresso você não podia? Se você quisesse usar um espaço público para fazer um evento, não podia? Agora pode. Então, a primeira coisa de Belo Horizonte, temos que destravar essa cidade para eventos. Porque quando a gente tem um show do Milton Nascimento no Mineirão, a gente tem um potencial. Eu fiquei emocionado com aquilo dali, não só pela beleza daquele grande artista mineiro, mas de ver um Mineirão lotado de gente que veio de fora. Para ver esse grande artista. Mas ela veio de fora, ela chegou aqui sábado, viu domingo e voltou na segunda? Por que ela não ficou mais? Ou seja, o que ela faria aqui em Belo Horizonte? Então, se você tem um calendário, porque eu, inclusive, sou amigo do setor de produção de eventos, pessoas que eu adoro e que trabalham muito, que sofreram muito na pandemia. O mundo está passando por um efeito que se chama efeito champanhe, né? Da rolinha sair e a bolha estourar. Todo mundo está querendo festa, agitação, sair e tal. E Belo Horizonte é um grande palco para esse tipo de coisa. Porque, ao contrário de outras cidades, como você falou, a gente recebe muito bem. Isso. Então, ou seja, a gente recebe bem, mas para que a gente está recebendo? A gente tem que fazer mais. Tem que cegar o setor produtivo, cultural da cidade e fazer da Belo Horizonte um grande palco. Um grande palco. De atrações nacionais, de atrações internacionais, de modo que as pessoas falam, não, tem esse show desse artista fazendo uma turnê, mas eu vou querer assistir em Belo Horizonte. Porque lá eu vou ter uma gastronomia incrível, pessoas incríveis e opções. E aí, quais opções? Nós temos que pegar eixos importantes que a pessoa vai falar, vou fazer isso. Tá? Pampulha é um potencial que eu fico assim, realmente, como... Pampulha vai fazer 80 anos agora, dia 23 de maio de 2023, inaugurada pelo JK. É um absurdo aquilo estar daquele jeito. É o nascimento da arquitetura modernista brasileira, é o rascunho de Brasília. Você não pode chegar ali para ver um monumento fechado. Você tem que ter uma rambla, você tem que ter opções de bares, de gastronomia, porque a pessoa não quer só comer, ela quer ter uma experiência. Isso. Então, às vezes, você tem um restaurante aqui em Belo Horizonte que é muito gostoso, que a comida é maravilhosa, mas a experiência, ela pode ser melhor. Eu posso comer na orla da Lagoa da Pampulha, vendo aquele sol se pôr. Não tem como negar. O Chapuri é um dos que fizeram uma marca. Por exemplo, ali, o Chapuri é maravilhoso. levando gente. O Chapuri é uma âncora de Belo Horizonte. Esse dia um empresário de São Paulo me fez pedir linguiça congelada do Chapuri, porque ele queria levar para lá. E tudo bem, mas você entende que a gente tem que agregar valor? Claro. Tem que agregar valor. O que Paris tem? Ou seja, qualquer pessoa que foi a Paris fica encantado. A gastronomia é maravilhosa, mas é a experiência de flanar, de caminhar pelas ruas, encontrando um tanto de brasserie, de restaurante, que faz você achar que comer é mais do que uma experiência. Então, eu acho que essa cidade tem que ser um palco e uma cozinha. E para isso, nós temos que perguntar para todo o setor o que está te atrapalhando. Porque uma das grandes funções de um político é perguntar assim, o que te atrapalha? E eu perguntei para o setor, vi uma coisa e tirei da frente deles. Mesma coisa gastronomia. Então, esses eu acho que são primeiros potenciais de Belo Horizonte. O segundo é o entorno. Ou seja, o Parque das Mangabeiras, por exemplo, é uma reserva maravilhosa. Eu estou fazendo um curso em Londres que desenvolveu um braço que chama Cidade 95, 95, que é 95 centímetros para crianças. Hoje, famílias querem viajar e precisam de espaço para crianças.
E Belo Horizonte pode ser vocacionada para crianças. O Parque das Mangabeiras, por exemplo, pode ter muito mais atividades infantis do que tem hoje. O Parque Municipal pode ter muito mais atividades infantis do que tem hoje. E vocacionando Belo Horizonte para crianças, a gente melhora a vida do cidadão aqui e atrai pessoas. Então, na hora que eu estiver passeando em Nova York, ou passeando em Paris, você tem que ir a Belo Horizonte. Porque lá você vai se divertir, como em nenhum lugar, você vai comer bem, como em nenhum lugar, e você vai ter coisas que só tem lá. Porque dali você vai dar um pulo em Ouro Preto. Aliás, eu preciso pegar meu amigo Ângelo Osvaldo, prefeito, e falar: prefeito, a principal praça dessa cidade não pode ser um estacionamento. Tira esses carros daí, faz essa praça virar um grande festival de restaurantes o tempo inteiro, porque não faz sentido carro ficar passando aí. É só ir em outras praças. Vou fazer uma comparação, que aí muita gente vai pegar para a analogia dar certo aqui. Peru. Já teve em Lima? Não. O Peru, ele fez um estudo de si próprio e falou: como é que nós vamos trazer as pessoas para cá? E eu fico puto da pessoa ir em Lima e não vir em Belo Horizonte. Por quê? Por que a pessoa vai em Lima? Ela vai em Lima porque a gastronomia peruana é incrível. E de Lima eu vou a Machu Picchu. E de Machu Picchu eu pego ali Oiatambo, o trem azul, não sei o quê, volto para Lima. Em resumo, a pessoa faz isso, compra um artesanato e volta. E deixa ali bom dinheiro para os peruanos. Horas. Quer competir? A comida peruana com a comida mineira? Não tem jeito. Então vão trocar Lima por Belo Horizonte. Primeira coisa. Segundo, Machu Picchu é impressionante, eu estive lá. Mas Machu Picchu, você sobe ali de ônibus, vê aquelas pedras todas, não é Tiradentes, não é Ouro Preto. Não? Não é. Você vai tomar uma, vai curtir, vai ver uma cidade histórica. Pode ser muito melhor a experiência aqui, eu acho. Pode? Pode ser melhor. Se as pessoas estão viajando do mundo inteiro para pegar um ônibus que passa num desfiladeiro para chegar numa ruína de pedra e voltar, a Tiradentes e Ouro Preto pode ficar muito mais impressionante também. Então eu acho que para vender Belo Horizonte a gente tem que começar a perceber o seguinte: quais cidades do planeta há 10 anos, há 20 anos, não tinham fluxo de turista e passaram a ter. E nós temos vários cases que eu estudo. Nos Estados Unidos você tem cidades assim. E atrair grandes eventos internacionais. Semana que vem eu vou ter um almoço com 6 cônsuls oficiais de Belo Horizonte. E essa é uma das perguntas. Como é que eu atraio mais gente da nação de vocês? Como é que a gente facilita? E claro, tem aquela coisa, Confins para Belo Horizonte tem que ser uma coisa mais acessível. Então já é uma grande obra. Eu falei para o prefeito, nós temos que pegar nossa pastinha e ir para Brasília, cara. Assim, eu falei para o prefeito, vamos pegar o último andar da prefeitura, vamos dar um jantar para os 53 deputados federais. Falei: ô galera, e aí, vamos fazer igual os nordestinos? Que a bancada nordestina, na hora que quer alguma coisa para o Nordeste, fala: não passa nada aqui. Minas é 10% do parlamento, junta com o Sudeste. E vamos fazer a bancada sudestina. Quero ver quem dá conta. Ou seja, olha, vamos unir Belo Horizonte, São Paulo, Rio, vamos brigar junto. Porque em política, quando você aglutina, você tem mais coisa. E tem que ter um acesso fácil de Confins para o centro de Belo Horizonte. Tem que melhorar essa infraestrutura. Na hora que isso acontecer, a ideia de aerotrópole do meu amigo Ataíde vai sair, porque aí você tem mais fluxo, dobra Confins, e aí você tem a coisa funcionando melhor, a cidade passa a progredir e as coisas começam a acontecer. Mas eu venderia Belo Horizonte no planeta do mesmo jeito que o Peru fez. Comida, a experiência única e história. Nós temos tudo isso aqui em Minas Gerais, e mais do que o Peru. Se o Peru fez, Minas Gerais é capaz de fazer também. Eles têm o nosso queijo? Não, não tem. Não. Eles têm um mercado central, igual nós temos aqui, o Mercado Novo. Hoje, nosso café? Você já foi no Mercado Novo? Já. O Mercado Novo Tá um é a espetáculo. essência do design belo-horizontino, da economia criativa belo-horizontina. Você tem ali coisas que as pessoas... Hoje, quem vem de fora em Belo Horizonte, entra no Mercado Novo e fala: uau! Sim. E aquele dali não teve nenhum apoio público, não. Não. Pelo contrário. Pelo Eu contrário. vi. Ali foi realmente uma iniciativa de reinvenção que Total. deu certo. O Mercado Novo se fosse há essência, 20 anos, há 30 anos atrás, não iria funcionar da forma Exato. como eles estão Eu fazendo. levei investidores lá, antes de tudo acontecer. Eu acho que vocês deviam investir nisso daqui, isso daqui tem um grande potencial. Isso daqui, o que eu acho legal, às vezes as pessoas, mas o Gabriel é muito empolgado, não sei o quê. Para você fazer o que eu faço, você tem que enxergar uma cidade que ninguém enxerga ainda mesmo. Sim. Porque se as pessoas só veem o óbvio, é melhor elas não fazerem política. Vai fazer contabilidade. Porque a política ela tem um quê de enxergar o que as pessoas ainda não veem e ousar. Porque se você quer fazer só o que é o óbvio, você não sai do lugar. E Belo Horizonte está óbvia há muito tempo.
Eu sei que inovar causa problemas, causa insatisfações, causa inquietações. Ainda mais numa sociedade como a nossa, em que há muita gente que prefere que as coisas fiquem sempre quando elas estão. Você imagina como o JK resolveu fazer a Pampulha. Uai, a igreja só foi funcionar anos depois. Né? Que isso? Que arquitetura torta, que não sei o quê. Você veja, há 80 anos, a marca de Belo Horizonte é a Pampulha. Ou seja, nós estamos parados nos anos 40. Nova York se reinventa a cada ano. Você tem Little Island surgindo ali, o Highline surgiu, e por aí vai. Porque uma cidade tem que ser um quê de fênix, né? Ela tem que se renovar o tempo inteiro. E aí a sociedade tem que ousar. Gabriel, esse foi o nosso primeiro programa Conexão Empresarial, tendo a sua presença. Eu acho que foi muito bom. Você deu Acabou? Aí, já passou? Já passou. Né? Parecia que a gente estava num bar aqui. Gostei. Sim. Faltou o coquetel. Nós vamos introduzir isso. É. Mas o que vodka, ele não falou, mas é vodka. O que eu queria te falar é que realmente é muito bom ver um vereador, um representante popular falando com esse nível de empolgação e de convicção que você fala. Nós estamos aí num momento extremamente complexo da política nacional. Entendo que você realmente tem essa postura muito explícita de como você é, do que você acredita. Entendo que as suas pretensões são absolutamente convergentes com o caminho que você está trilhando. Belo Horizonte merece parlamentares, pessoas dispostas e com essa mesma pretensão e com essa mesma vontade que você tem de fazer as coisas pela cidade e, consequentemente, pelo Brasil. Então, parabéns. Obrigado. Obrigado pela presença, parabéns pela caminhada e que Deus acompanhe os seus objetivos, aqueles que forem comuns à cidade, que sejam os melhores possíveis. Amém. Obrigado. Parabéns e até o próximo programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil.